Corrida ao Buriti, os candidatos ao GDF continuam com as agendas nesta reta final de campanha, então confira aí. O candidato à reeleição pelo PSB, Rodrigo Hollenberg, começou o dia em uma entrevista para uma rádio. Depois, teve gravação para programa eleitoral e encerrou a manhã em uma caminhada na quadra central de Sobradinho 1. Às 5 horas da tarde, agendou um ato na rodoviária do Plano Piloto. Já o candidato Ibanez Rocha, do MDB, reservou esta manhã para uma caminhada em Ceilândia. A agenda pública para o restante do dia não foi divulgada. E o Datafolha divulgou na noite desta quinta-feira a terceira pesquisa de intenção de votos para o Planalto no segundo turno. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, que está com os números. Diga aí, Renata. Pois é, Rodrigo, nessa nova pesquisa, o candidato Jair Bolsonaro aparece com 56% das intenções dos votos válidos, ou seja, não contabilizando brancos e nulos e pessoas que disseram que não sabem quem votar. Então, Bolsonaro aparece com 56%, Fernando Haddad com 44%. Com relação ao levantamento anterior, também do Datafolha, o Jair Bolsonaro ele teve uma queda de 3 pontos percentuais e o candidato Fernando Haddad teve uma subida, na verdade, de 3 pontos percentuais. Cresceu 3 pontos percentuais. A pesquisa ouviu mais de 9.100 eleitores na quarta e também na quinta e dividiu esses eleitores por segmentos. Por exemplo, no universo dos homens, o candidato Jair Bolsonaro tem mais votos, então ele aparece aí com 55% das intenções de voto entre os homens e Fernando Haddad com 35%. No universo das mulheres, Bolsonaro também tem mais votos, 42% das intenções e Fernando Haddad com 41%, então a gente percebe aí um empate técnico. Haddad vence no universo dos eleitores que tem um ensino fundamental. Aí ele aparece com 45% das intenções e Bolsonaro com 39%. Já entre os eleitores que têm nível superior, Bolsonaro vence aí com 54%, Fernando Haddad com 34%. Haddad também tem mais votos entre os eleitores de mais baixa renda, que tem aí uma renda de até 2 salários mínimos. Nesse caso, o candidato do PT aparece com 47% das intenções e Bolsonaro com 37%. Entre os que têm uma renda maior, acima de 10 salários mínimos, Bolsonaro vence com 61%, Fernando Haddad com 32%. Quando você analisa aí as 5 regiões, o candidato Fernando Haddad, ele venceria em apenas uma região, que é a região Nordeste. Então ele aparece com 56% das intenções e Bolsonaro 30% das intenções. Essa pesquisa também mostra o panorama local, você deu aí a agenda dos candidatos. Então, de acordo com o Datafolha, o candidato Ibanez aparece com 74% das intenções dos votos válidos e o Hollenberg aparece com 26% das intenções dos votos. Rodrigo. Obrigado, Renata. E o Cláudio Humberto já está com mais dados de pesquisa. Tem diferenças aí, né, Cláudio? Exatamente. Olha, essa pesquisa do Datafolha, que apresentou os resultados que a Renata falou, ela já foi superada em termos de novidade pela nova pesquisa do Paraná Pesquisa, um instituto que aponta o favoritismo amplo de Jair Bolsonaro com uma vantagem de 21,2 pontos percentuais além do candidato do PT. O Bolsonaro aparece na pesquisa feita em todo o país com 60,6% das intenções de voto contra 39,4% atribuídos ao candidato petista. Essa pesquisa, na verdade, confirma basicamente os mesmos números que o Paraná Pesquisas apurou há 5 dias atrás. Não houve, portanto, queda de Bolsonaro substantiva, nem muito menos um crescimento assinalável de Fernando Haddad. É bom lembrar que essas pesquisas a gente precisa receber sempre com certo cuidado, que a gente viu aí o vexame que Ibope e Datafolha deram no dia 7, quando muitas das suas previsões não foram confirmadas nas urnas. A gente viu ali que os institutos todos, e não apenas esses dois, mas todos apontavam a vitória em primeiro lugar, o mais votado, o senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, ele chegou em quarto. No Rio de Janeiro, eles apontaram que o candidato que venceu no primeiro turno com 44% das intenções de votos era o quarto colocado. Isso, pesquisa divulgada pelo Ibope 12 horas antes de começar a eleição. Portanto, é preciso ter muita cautela, mas, de qualquer maneira, as pesquisas, todas elas, há diferenças de números, mas todas elas apontam a vitória de Jair Bolsonaro para presidente da República. Mesmo a pesquisa da Datafolha, que dá essa diferença pró-Bolsonaro de 12%, é uma diferença que jamais houve em todas as eleições de segundo turno para presidente da República aqui no Brasil. E mesmo aquelas diferenças menores entre candidato em primeiro lugar e segundo lugar nas pesquisas às vésperas
da eleição de segundo turno, quem estava na frente ganhou todas. E mais uma pesquisa agora para o governo do DF. O Instituto Exata também divulgou um levantamento de intenção de votos para o governo aqui no Distrito Federal. O candidato Ibanez Rocha, do MDB, tem 69,3% da preferência do eleitorado. E Rodrigo Hollenberg, do PSB, tem 19,5%. Considerando apenas os votos válidos, Ibanez tem 78% contra 22% de Hollenberg. Foram ouvidos 1.200 eleitores ontem e hoje em todo o DF. E a pesquisa foi registrada no TRE. E olha, para celebrar o Outubro Rosa e promover a conscientização do câncer de mama, um laboratório aqui da cidade realiza um mutirão oferecendo mais de 150 mamografias. Veja na reportagem. O mamógrafo pode assustar um pouco, mas é por meio de exames detalhados nesse equipamento que o câncer de mama pode ser descoberto em fase inicial, quando a chance de cura é maior. Solange sabe disso. Desde que completou 40 anos, faz a mamografia anualmente. Não precisa ter medo não, porque não é bicho de sete cabeças, é para prevenir para toda a vida, né? Neste mês de prevenção ao câncer, um laboratório particular decidiu oferecer 150 mamografias de graça no Mutirão Rosa. É o resultado de uma parceria de 3 anos com a ONG Rede Feminina de Combate ao Câncer. São mulheres de baixa renda ou que tenham uma predisposição genética ou uma maior chance de desenvolver o câncer de mama, ou até mesmo aquelas que já tiveram câncer de mama, para poder prevenir que tenha na mama contralateral e fazer assim um acompanhamento mais de perto. É o caso de Maria de Fátima, de 66 anos, que também fez o exame. Na minha família já teve muito caso, né? A minha mãe morreu de câncer de útero, tive 2 tios que morreu de próstata, então para mim é muito importante. Está fazendo. Só uma correção, a pesquisa OP Exato viu mais de 1.000 eleitores na quarta e na quinta. Olha, a porta de entrada para participar do Mutirão Rosa é o Instituto Hospital de Base. E a ONG Rede Feminina, que é idealizadora de todo esse projeto, fica dentro do Instituto. Para entrar em contato, basta acessar o site redefemininabrasilia.org.br ou ligar para o 3364-5467. Vale lembrar que o mutirão termina no dia 31 deste mês. Olha, você sabia que o hábito de praticar exercício por pelo menos meia hora por dia durante 5 dias na semana pode prevenir diversos tipos de câncer? Pois é, principalmente os de cólon e também de mama. É o que aponta estudo de pesquisadores do Reino Unido, da Austrália e também dos Estados Unidos. Nós também ouvimos especialistas por aqui. A Raquel é uma vitoriosa. Depois que decidiu vencer a guerra contra a balança e se jogar de vez na dieta e exercícios, ela perdeu aproximadamente 30 quilos de gordura. O processo de emagrecimento começou em 2016 e se intensificou depois que fez uma biópsia na tireoide. O resultado indicou mais de 90% de chance de a advogada estar com câncer. Desde então, ela tem feito outros exames e lutado para reverter essa possibilidade. Os médicos me incentivaram para que eu continuasse praticando atividade física, para que eu continuasse buscando uma qualidade de vida melhor, inclusive por uma questão hormonal, a questão do metabolismo. Ou seja, mesmo sem a minha tireoide, o exercício físico desempenhou um papel fundamental para mim. Esta oncologista diz que a Raquel tem grandes chances de obter resultados positivos por meio da atividade física, tanto no sentido de prevenir que o possível câncer aumente ou mesmo de evitar que outras células cancerígenas se desenvolvam. Um grupo de pesquisadores de universidades renomadas do Brasil e do mundo concluiu que quem se exercita pelo menos meia hora por dia tem menos chances de desenvolver a doença. Alguns cânceres, eles têm o metabolismo básico dele, a glicose. E se a gente faz exercício físico, a gente reduz a resistência à insulina, que é devido ao excesso de gordura, então acaba que você diminui a nutrição do tumor mesmo. A pesquisa foi adaptada para a realidade do Brasil pela Universidade de São Paulo. E os números são animadores. Se a população se exercitasse regularmente, cerca de 10 mil novos casos de câncer poderiam ser evitados
simplesmente por meio do exercício físico. Por isso, não fique parado aí não. Vamos nos exercitar. Exercícios tanto de fortalecimento muscular, que pode ser um funcional, uma musculação, quanto aeróbico. O aeróbico faz parte da prevenção do câncer também. O Ministério da Saúde registrou que no intervalo de 1 ano, quase 2.500 pessoas morreram de câncer só no Distrito Federal. O número assusta, mas já que em alguns casos a prevenção da doença é possível, por que não remexer o corpo e garantir saúde, bem-estar e ainda de quebra ficar com o corpo bonito? E agora o Band Cidade faz mais um intervalo e volta daqui a pouco. Até mais.